E eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra tem queimado no meu coração desde o ano passado, e essa palavra tem feito um sentido e tem trazido muita clareza a respeito de propósito, de missão, para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para quem não me conhece, eu sou pastor Tiago Oaski, casado com a pastora Jane. E agora eu posso falar uma coisa para vocês: pai de 2 filhas, Ana Clara e Maria Clara. Uma tem 5 anos, a Ana tem 5 anos, a Maria tem 3 anos, e está sendo uma bênção. Eu quero hoje trazer essa palavra aqui para vocês, e o tema de hoje é: eu quero profetizar uma corrida bem sucedida para vocês e para todos nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou você acompanhar no telão. Vou estar lendo na NVI. Nós vamos lá em Colossenses, o capítulo 1, versículo 15 ao 17. Irmãos, eu estava acompanhando aí alguns trechos de vocês aí dessa semana profética, viu? A galera que já passou por aqui também. Que maravilha, vocês estão de parabéns, hein? Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Vamos lá. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então vamos lá, a gente vai fazer um caminho hoje para a gente falar dessa corrida. E nós temos na Bíblia o Novo Testamento e nós temos o Velho Testamento. Algumas versões falam o Novo Testamento ou o Novo Pacto. E pacto no hebraico é berit, que se refere ao ato de estabelecer um pacto, um contrato formal entre 2 sócios. Pacto é um contrato formal entre 2 sócios, 2 pessoas. E em grego, pacto é diateke, significando testamento ou juramento. Por isso nós temos o Novo Testamento e o Velho Testamento. Isso no grego é a tradução de pacto, que significa testamento ou juramento. Então Abraão, ele teve somente uma promessa, mas nós temos a realidade dessa promessa. A promessa apontava para alguém, a promessa apontava para Cristo, e a realidade é o próprio Cristo. Hoje nós podemos declarar: Cristo em nós, esperança da glória. Deus também fez um pacto com Davi, que prometeu uma linhagem real e sem fim, um trono e um reino para sempre. Então um pacto está diretamente ligado com o outro. Lá na igreja nós passamos aí praticamente quase 2 meses sinalizando Jesus no Velho Testamento. Jesus tipificado na pessoa de Noé, na pessoa de Abraão, na história de Moisés. E nós fomos vendo toda essa trajetória. A história deles já tinha um contexto já apontando para Cristo. E para nós está sendo uma alegria descobrir Cristo no Velho Testamento, nos livros, de todas as formas, tanto que os profetas anunciaram, e as próprias passagens e histórias que a gente conhece, elas já estão sinalizando, apontando para Cristo. E eu quero compartilhar algo para vocês. Eu não sei se eu disse isso ano passado, ou se essa palavra veio depois da semana profética que a gente estava aqui no ano passado, mas há 5 anos atrás, em 2014 para 2015, Deus trouxe um apontamento para nós muito grande, que seria um tempo de avivamento lá para a igreja. E aí de 2014 para 2015 nós começamos a investir muito em palavras de avivamento. Foi aí onde nasceu, foi gerada a conferência do Espírito Santo, e é uma conferência anual que nós temos. E de 2014 para cá, o Senhor foi ativando toda a igreja, ativando a liderança, pessoas que nunca falaram em línguas, pessoas que nunca tiveram sonhos, visões, revelações. Deus foi movendo, e hoje a igreja, os irmãos, a liderança, eles caminham nesse lugar no Senhor, e a gente preza muito pela intimidade com Deus. E o Senhor falou algo comigo justamente de 2019 para 2020, isso foi ganhando forma. E o Senhor falou bem assim: Tiago,
Aquele avivamento que eu trouxe há 5 anos atrás, de 2014 para 2015, a respeito do Espírito Santo, de intimidade, a respeito de fluir os dons espirituais. Eu quero trazer essa mesma intensidade de avivamento, mas agora esse avivamento eu quero trazer voltado para Cristo. Falei, uau, irmãos, foi daí onde eu comecei como pastor a investir mais, a mergulhar a respeito de Cristo. Ano passado, meu aniversário, eu troquei um presente por um combo de 10 livros falando sobre Cristo. É literalmente uma imersão que eu estou vivendo. E eu falei assim, amor, eu não quero aquele relógio agora, eu vou querer esse combo aqui de livros. Ela foi, me deu de presente. E nós temos entendido isso como igreja, que aquele mesmo avivamento em relação aos dons, ao Espírito Santo, agora Deus quer trazer para nós conhecermos mais a Cristo. Então, para nós entendermos aqui, Deus, como a gente falou, Deus ele fez um pacto com Davi, que prometeu uma linhagem real e sem fim, um trono e um reino para sempre. Então um pacto está diretamente ligado ao outro. E aí o que acontece? Até que de fato todas as sombras se manifestem em realidade, através daquele que é tudo em todos. Quem é tudo em todos? Jesus, Cristo. Então nós falamos de homens que receberam bom testemunho por meio da fé. E a fé sempre aponta para alguém. Você tem fé em quê? A fé sempre aponta para alguém. Hebreus, o capítulo 11, do versículo 2 ao 10, fala, eu vou falar resumidamente para vocês, fala que, pois por meio dela, que os antigos receberam um bom testemunho. Por meio da fé, os antigos receberam um bom testemunho. E aqui vai começar a falar dos heróis da fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E aí vai falando, pela fé Abel, fala da oferta. Pela fé Enoque, foi arrebatado. Pela fé Noé, construiu uma arca. Pela fé Abraão, peregrinou na terra prometida. E eu vou ler rapidamente com vocês aí, você pode acompanhar no telão, em Hebreus, o capítulo 11, versículo 3 ao 9. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel, aí vai começar a falar. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Agora vai falar de Enoque, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E aqui vem um texto muito conhecido por todos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a nossa fé está firmada, focada em quem? Aquele que tem fé precisa de crer que ele existe. Então a nossa fé está firmada em Deus, no Senhor, em Cristo. E aqui diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E vou falar a última aqui para a gente terminar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Só que agora vem algo muito interessante. Por que o pastor leu isso aqui com vocês? Porque é nesse ponto que eu queria chegar. Lá em Hebreus, o capítulo 11, o versículo 13, diz algo muito interessante. Isso foi uma chave para mim. Olha o que diz o versículo: todos estes que nós acabamos de ler, todos estes ainda viveram pela fé. Agora o que a Bíblia diz? E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles foram um bom testemunho de fé. Só que aqui diz, todos estes viveram pela fé,
e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Lá no versículo 39 e 40, diz mais uma vez: todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, receberam um bom testemunho por meio da fé, ok. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aqui estava falando do que havia sido prometido. Cristo. Eles foram um bom testemunho, os heróis da fé, mas eles não receberam, eles não viveram aquilo que havia sido prometido. Eles viveram até um ponto e foram um bom testemunho, mas a Bíblia diz: eles morreram sem receber aquilo que havia sido prometido. E aqui continua: Deus havia planejado algo melhor para nós, irmãos. Eu vou repetir isso aqui: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então vamos lá, tudo que Abraão, Isaque, Noé, Moisés, Elias, os reis, os profetas acreditavam, a fé que eles tinham, tudo isso que nós lemos estava apontando para um futuro. Então os heróis da fé que nós lemos, eles não obtiveram a promessa. Por quê? Por que eles não receberam a promessa? Porque a Bíblia diz que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Mas talvez você se pergunta assim: pastor, é tão tremendo a gente ver no tempo de Moisés o cajado, o mar se abrindo, as muralhas caindo, a multiplicação do azeite, o alimento, tudo isso. No Velho Testamento também teve o morto que foi ressuscitado. Mas pastor, parece que hoje a gente não vê mais milagres como esse. Deixa eu falar, os céus continuam abertos, mas tem algo que tudo que eles viveram em níveis sobrenaturais de milagres, mas a Bíblia diz, foi tremendo, mas eles não viveram aquilo que eu e você estamos vivendo. Então é motivo de você glorificar. O mar se abriu, as muralhas caíram, sim, Daniel na cova dos leões, tudo isso, mas todos eles tiveram um bom testemunho por meio da fé, mas não viveram aquilo que eu e você estamos vivendo. A promessa estava apontando para Cristo. Esse Cristo está dentro de nós hoje. Da mesma forma que você fala bem assim: meu Deus, eu queria estar lá do lado de Moisés para ver como é que é o mar se abrindo. Hoje você vai ali na Ponta da Fruta, na praia, você vai ali em Guarapari, irmão, você não vai ver normal. Toca aí no cajado que o mar vai se abrir, a praia vai se abrir. Pode ser que aconteça, irmão, mas talvez muitas pessoas ficam vidrados nos milagres do Velho Testamento e se esquecem que Deus havia preparado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então a história não acabou, não terminou, tem algo para a gente continuar. E hoje você tem a resposta desta promessa em você, o que eles não tiveram. Uau, o mar se abrindo, tudo isso. Mas o que é ter Cristo dentro de você? O que eles não tiveram. O que é ter o Espírito Santo dentro de você? A Bíblia diz que sobre os profetas o Espírito vinha para capacitá-los para uma tarefa específica. O Espírito Santo vinha e os capacitava para algo, mas o Espírito Santo não morava dentro deles. Os capacitava para uma ação específica, depois não ficava dentro. Hoje tudo isso está dentro de nós. Então você está entendendo o que a Bíblia está dizendo, o que está disponível para mim e para você hoje? E não para por aqui, aqui você já começa a entender a corrida que nós estamos. Velho Testamento, Novo Testamento, o que foi prometido, o que hoje nós estamos vivendo. Lá em Hebreus 12, o versículo 1 ao 3 diz assim, Hebreus 12, do 1 ao 3: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunhas? Os heróis da fé que a gente falou. Portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que a Bíblia está dizendo? Corra a corrida que foi proposta para você. Não tem como eu e você correr dessa tarefa. Há uma corrida que eu e você estamos correndo todos os dias. Há uma nuvem de testemunhas e nós precisamos de continuar essa corrida, irmão.
Ah, pastor, mas eu estou chegando agora. Ei, eu e você estamos nessa mesma corrida. Ah, pastor, eu estava desviado, eu estou voltando. Nós estamos numa corrida. Ah, pastor, mas eu estou orando pela minha família. Ei, se sua família ainda não veio, você está numa corrida, você não pode parar. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala de nuvem de testemunha, quem é essa nuvem de testemunha? Imagine uma corrida de passar bastão, onde uma equipe corre uma certa distância. Aquela corrida de revezamento, de passar bastão. Vamos supor que nós vamos correr 400 metros. Eu corro os primeiros 100 metros. Depois, meu irmão top do teclado, eu já vi o meu irmão de cabelo loiro, já vi ele agora no estilo assim, ó. Não tem como. Quando eu olho os jovens aqui da igreja, eu lembro do Acampa Fire, né? Cultura Fire. Irmãos, imagine que nós estamos nessa corrida de 400 metros e eu sou o primeiro que vou dar largada e eu estou correndo com um bastão na mão. Só que quando eu chegar num raio de 100 metros, ele já está bem assim, com a mão preparada, já está posicionado com a mão assim, e esperando eu colocar o bastão na mão dele para ele continuar essa corrida. E aí ele pegou o bastão, continuou a corrida, mais 100 metros, e logo na frente dele está a pastora Catiane, já pronta, preparada, com a mão assim, só esperando o bastão na mão dela, e está indo, e ela pegou o bastão e continua, e lá na frente dela está o pastor Geraldo já está posicionado com a mão aqui já, esperando o bastão vir na mão dele para ele continuar essa corrida. Imagine que o pastor Geraldo, ele é o último para completar os 400 metros, ou seja, a corrida ela vai ser bem sucedida se todo mundo fizer a sua parte. Se eu parar no meio do caminho, o bastão não vai chegar até na mão dele. Se ele parar no meio do caminho, ah pastor, mas ele caiu. Se ele caiu e se levantou, continua a corrida. Pastor, você não sabe o que está acontecendo comigo, eu estou caído, eu estou derrotado. Irmão, você não está caído não, você levanta agora de uma vez por todas. Deus é com você. Ah pastor, você não sabe o que está acontecendo comigo. Você está numa corrida, não pare. Eu sei de uma coisa, todo mundo tem as suas lutas e aflições. A gente tem um dia mau, mas deixa eu falar uma coisa, tem um Deus que está com as mãos estendidas sobre você todos os dias. Ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Então eu e você estamos em uma corrida. Então eu imagino justamente essa corrida. Agora você imagine que se tem uma Olimpíada e tem essa corrida, tem um outro lado que é a plateia, uma arquibancada, e a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas e eles estão olhando a nossa corrida. Vamos lá, vai estreitar aí. Imagina essa corrida de passar o bastão, onde uma equipe corre até uma distância e depois precisa de passar o bastão para o outro, até completar a prova. Agora você imagine comigo nessa nuvem de testemunhas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que já correram, já passaram o bastão e agora estão sentados na arquibancada, olhando a nossa corrida. Eu obtive um bom testemunho por meio da fé, eu fiz a minha parte, agora eu sou essa nuvem de testemunhas, eu estou na arquibancada. Nós passamos o bastão para você, geração 2020, geração 2021, continua essa corrida. Quem está entendendo? Você está entendendo no universo espiritual onde eu e você estamos inseridos? Não é só vir na igreja e sentar no banquinho. Nós estamos em uma corrida e há uma nuvem de testemunhas, os heróis da fé que já correram essa corrida e agora passaram o bastão para a gente estar dizendo: não pare, continue, continue. Assim como nós somos um exemplo de heróis da fé, agora está com vocês, continue essa jornada. Eu imagino que é essa palavra: não desista, não desista, geração, porque sem você, sem vocês, nós não chegaremos na linha de chegada. Meu Deus, gente. Nós lemos na palavra que para que tudo se complete, nós precisamos aqui de fazer a nossa parte, continuar essa corrida. E como não desistir, igreja? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continuando aqui em Hebreus, diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como que você não vai desistir? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, não pare, olhe para Ele. Irmãos,
Eu entendo, e isso está fazendo muito sentido para mim, porque não adianta você receber poder se você não sabe para que você está correndo. Não adianta você receber uma capacitação se você não sabe qual é a missão e o propósito de Deus na sua vida. Quando você sabe aquilo que Deus te chamou, irmãos, você recebe palavras proféticas que já estão te alinhando ao destino profético que você está vivendo e aquilo que você vai viver. Então hoje, eu só quero trazer clareza nessa corrida, e que há uma nuvem de testemunhas, e é o seu tempo de correr essa corrida, de você ser um exemplo para a sua geração, que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre os filhos dos teus filhos. Como que isso vai ser derramado? Quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, maldições são quebradas. Se maldições são quebradas, o que tem para nós? Bênção. Tudo isso se nós continuarmos a corrida. E olha só, Cristo suportou tudo isso também por um motivo. A Bíblia diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu vou repetir isso aqui. O que a Bíblia diz? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Tudo que Jesus passou, tudo que ele sofreu, é para você entender. Se fosse nos dias de hoje, era assim: tudo que eu passei, o Senhor dizendo, é para vocês hoje não se cansar e nem desanimar. Essa palavra, irmãos, eu quero que você pegue isso aí no seu espírito. Não desanima, não pare. 2021 vai ser um ano sobrenatural. Eu creio sim que vai ser um ano de aceleração, vai ser um ano de, talvez, promessas que estavam na gaveta, esse ano elas vão vir para fora. E se você estiver nessa corrida, não se desviando para a direita e nem para a esquerda, a Bíblia mesmo diz, irmãos, lá em Deuteronômio, quando fala a respeito das bênçãos no campo, na cidade, o seu cesto, a amassadeira, tudo que você fizer, as suas mãos representando o seu trabalho, tem todas as promessas de bênção. Mas qual é a palavra principal lá em cima? Se você obedecer. Obediência tem a ver de você permanecer no caminho. Se você obedecer, estas bênçãos te seguirão. Mais uma vez, lá embaixo, quando está terminando de falar das bênçãos, frisa pelo menos de 2 a 3 vezes. Se você obedecer, se você obedecer. Obedecer é você continuar firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Jesus é superior a Noé, a Abraão, a Isaac, a Moisés, a Josué, os profetas. Jesus é o consumador da nossa fé. Hebreus 8, versículo 6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Opa! Nós estamos vivendo um tempo de promessas superiores, amém, irmãos? Com a morte e ressurreição de Jesus se inicia esse novo pacto. E quando Deus nos expõe a nova aliança, Ele exige de nós uma posição. Porque antes o que era sombra, o que havia sido profetizado, mas em Cristo hoje tem a essência, o cumprimento dessa palavra. E se tem esse cumprimento, tem o cumprimento do tempo. Tudo veio progressivamente, agora o tempo se cumpriu, e Deus mostra o plano desde a eternidade. Um filho que viria de uma mulher, o filho foi dado e o menino nasceu. Irmãos, entenda o seguinte: Jesus, ele não nasce simplesmente, ele foi introduzido no tempo. Nasceu na barriga. Não foi só isso, ele foi introduzido no tempo. Houve um momento certo no céu e na terra para que tudo isso acontecesse. Ele foi introduzido no tempo. Ele era Deus e se fez homem, para que o homem adquirisse a natureza de Deus. Vou falar de novo. Ele era Deus que se fez homem, abriu mão da sua glória, se esvaziou, assumindo a forma de homem, para que o homem adquirisse a natureza de Deus. Abriu mão de sua glória, desceu como homem, para que eu e você, nós tivéssemos a natureza de Deus dentro de nós. Aquele que se une com Cristo é um com Ele. Jesus, ele vem para redimir, restaurar todas as coisas, porque o tempo era chegado.
Ele veio para trazer perdão dos pecados, liberdade aos cativos, restituição da herança. E quando o véu do templo se rasga, nós temos livre acesso ao Pai. Então não tem céus fechados, os céus estão abertos. Ele não vai vir, irmãos, ele já está aqui nesse lugar, está dentro de nós. Lembra da visão que João teve no livro de Apocalipse, que diz: João, sobe para cá, que eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. Meu Deus do céu, João, sobe para cá, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. O que ninguém viu, o que vai acontecer lá na frente, eu estou te chamando nesse lugar para te mostrar. Eu acho que eu disse isso aqui no dia dos casais. Cronos e Kairos. Irmãos, você pode decidir se você quer só viver o tempo aqui da terra, ou se você quer se alinhar com o tempo e os propósitos de Deus. Quando Deus, Ele te chama para você ver o que Ele quer te mostrar, Ele está colocando você numa outra dimensão do tempo, onde você consegue enxergar os planos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que nem chegou no seu coração. É o que Ele preparou para você. Imagine Deus todos os dias, quando você está na sua casa, ou quando você está aqui na igreja. É no momento como esse que o Espírito Santo fala bem assim: vem cá, eu quero te tirar do normal um pouquinho. Começa a entender o que eu tenho para você no seu espírito. Uma coisa é certa: o que os heróis da fé foram de exemplo, de bom testemunho, hoje vocês, igreja redimida, igreja viva, vocês têm o que eles não tiveram. Eu estou em vocês. Aquele que se une com Cristo é um com Ele. O Espírito Santo está em nós. Então todo esse poder que fez, irmãos, Jesus, tudo que Jesus fazia é porque Ele tinha intimidade com o Pai, e Ele fazia através do poder do Espírito Santo. E Jesus diz que todo esse poder que Ele teve, que Ele tinha, Ele entregou para nós. Aí mais uma vez, você está entendendo onde você está inserido? É muito mais do que você simplesmente vir à igreja. É você entender que você está em uma corrida, e todo o poder, toda a graça, toda a unção foi liberada sobre você. Então você pensa no seguinte: quando o Senhor diz: João, sobe para cá, que eu te mostraria as coisas que vão acontecer. Naquele momento não se trata do Cronos, o tempo do homem, mas o tempo natural, né? Mas João tem acesso ao Kairos de Deus. Vem, porque eu te mostrarei. O que eu vou te mostrar não é o que o mundo vai te mostrar, é o que eu vou te mostrar. Apocalipse, o capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Uau! A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: imagine essa voz, irmãos: suba para cá, que eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Olha o que João estava vendo, irmãos. Olha que coisa sobrenatural. Hoje a gente canta muitos louvores que fazem menção aqui desta referência da palavra de Deus. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Irmãos, eu creio que essa é uma noite em que o Senhor está falando conosco. E quando o Senhor fala conosco, relâmpagos, vozes e trovões estão vindo do céu para a terra, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos inseridos nesse ambiente profético, irmãos. O louvor que você ouviu essa noite, a palavra de oferta, a palavra que você está ouvindo agora, né? Só um momento que nós estamos aqui reunidos, é o Senhor falando com a igreja, é o Senhor falando com você. Deus está abrindo os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para você entender que você está em uma corrida. E o nome sobre todo nome, o nome que é sobrenatural, que venceu a morte, é esse nome que habita em nós. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas
7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Olha que lindo agora. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Irmãos, nós estamos unidos aqui como igreja para declarar essa noite, de dia e de noite, noite e dia, sem cessar até que Ele venha. Irmãos, declarar que Ele é Santo, Santo, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cristo em nós, esperança da glória. Pastor, o que eu vou fazer? Declara o nome de Cristo. O que eu vou fazer? Fala sobre Jesus. O que eu vou fazer? Abre a tua boca e profetiza que milagres vão acontecer. Se você estiver fundamentado em Cristo, acabou, irmãos. Você é abençoado. E olha só o que diz: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos, pense em ambientes desse de adoração. Adoração mexe muito comigo, irmãos. Um ambiente de adoração, de entrega. Você entender esse ambiente profético que acontece no céu, você trazer essa realidade de entrega aqui para a terra, irmãos, a forma que o Senhor vai se mover. Como eu já falei, quando a gente fala assim: o Senhor está no nosso meio, é uma verdade. Onde tem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor está dentro de nós, a níveis da presença de Deus. Só que quando você começa a entender que Deus está no lugar é uma coisa, mas a presença dele se manifestar completamente diferente. Eu oro por essa manifestação. Irmãos, o que mexe comigo, o que eu sou apaixonado, é a manifestação da presença de Deus. Às vezes o que as pessoas lá fora querem entender, você pode provar isso todos os dias. Provar e ver de que o Senhor é bom. Há algo disponível para mim e para você nessa presença. E nós temos que carregar essa presença, nós temos que honrar essa presença. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Eu quero falar para vocês essa noite que os céus estão abertos. E nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos e unidos com a realidade do céu. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu já estava sentindo algo muito forte no momento do louvor. Quando o pastor Geraldo chamou, eu vim aqui na frente, já sentindo a responsabilidade. Irmão, de olhos abertos, eu olhei assim ao redor. Literalmente, eu já estava vendo o fogo de Deus. Literalmente como um furacão. Tomando assim, essa lateral toda, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui. E quando eu tive o privilégio de chegar aqui na frente, irmãos, deixa eu falar, você está em um lugar profético. Você está em um ambiente profético. Deus, Ele pode, vai, Ele quer gerar coisas aqui no seu interior essa noite. Ou Jesus, Ele quer só te lembrar daquilo que Ele já falou para você ano passado, ano retrasado, e você deixou de lado. Talvez hoje Deus só quer trazer à memória também aquilo que te dá esperança. Porque não adianta a gente fazer o agora sem trazer à memória aquilo que Ele já falou para nós e nós não fizemos. Se você quer uma corrida bem sucedida, faça valer as palavras que já foram profetizadas para você há 1 ano, 2 anos atrás, e continue essa caminhada com aquilo que Deus está fazendo, está projetando para você hoje. Mas não se esqueça das palavras anteriores. Viva tudo isso, viva toda essa essência. Então vamos lá.
Vem comigo. Estamos falando de céus abertos aqui. Estevão, em seu discurso no episódio do apedrejamento, ele disse, sabe o que? Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Estevão viu os céus abertos. Agora Pedro, quando sobe para orar no terraço, ele teve uma visão. E na visão que ele teve, ele viu o céu aberto. Paulo foi ao terceiro céu. Agora pare e pensa a forma que Deus quer trazer a realidade da presença dele para nós aqui essa noite. E tudo isso tem a ver com o cumprimento das Escrituras. Todos os profetas em cada livro falaram da graça, apontaram para Jesus. Deus entregou a lei aos profetas. Deus entregou a lei e os profetas para Israel. Mas Jesus é o profeta que Deus levantou. Em Jesus está o espírito da profecia e a revelação da profecia. Em Jesus está tudo isso. Então, se o nosso tempo, irmãos, um profeta não anuncia Cristo, ele não é um profeta de verdade, porque a revelação de Cristo administra os profetas desse novo tempo. Não tem como a gente falar se não anunciar Cristo. Cristo em nós, né? Aquele que se une com Cristo é um com Ele. E aí, já caminhando para o nosso final aqui, quando fala do cumprimento das promessas, quando Jesus diz está consumado, as promessas são nossas. Deus deu promessas a Abraão, ao povo de Israel. Muitos caminharam, mas não viram. Mas quando a promessa diz está consumado, todas as promessas em Deus são sim e amém. 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Em Hebreus, irmãos, nós vemos a superioridade desse novo pacto. Ele é suficiente, que nos habilita da plenitude de Cristo. Esse novo pacto, essa nova aliança, ela traz segurança, porque Cristo é a rocha, é o fundamento. Cristo é uma âncora segura. E Jesus, Ele é o nome sobre todo nome. Esse pacto, Ele é supremo, Ele é eterno. Cristo é supremo sobre tudo, acima de todas as coisas, nome sobre todo nome, e não tem um outro pacto que supere esse pacto. Não tem um outro pacto que nos faz assentar em lugares celestiais. Esse pacto, essa nova aliança, ela é única, ela é singular, porque já foi consumado. Hebreus, o capítulo 8, versículo 6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Irmãos, o que eu entendo dessa corrida? Eu falo para mim, porque eu disse no começo que essa palavra fez muito sentido para mim. Eu trouxe essa palavra lá na nossa igreja no começo do ano passado. E no ano, exatamente um ano atrás, a gente estava aqui junto na semana profética. Eu compartilhei com vocês que o Senhor havia recolhido o nosso querido pastor Vantuil. Isso foi em dezembro de 2019. Dezembro de 2019, dia 7 de dezembro. E essa palavra começou a vir muito forte para mim de janeiro para fevereiro, que eu acabei de falar com vocês. E eu testemunhei aqui a vocês no ano passado que, quando era o momento do velório do pastor Vantuil, eu estava ali lembrando de todo o legado que ele deixou, né? Os 7 filhos, 14 netos, agora 6 bisnetos, 55 anos de casado. Irmãos, ele foi um dos fundadores da igreja, onde hoje é o nosso bairro lá da igreja. Ele havia compartilhado algo comigo. Ele falou bem assim: Tiago, quando o bairro São Vicente, que é o bairro lá da nossa igreja,
quando era tudo terra, não tinha casa nenhuma. Antes de nós sermos Missão Aliança, ele falou que há mais ou menos 30 anos atrás, quando aquele bairro nem tinha casas como tem hoje, eles iniciaram uma igreja lá, e ele ia evangelizando as poucas casas que tinha. Onde hoje é a nossa igreja Missão Aliança, e tem mais casas, está diferente a estrutura, mas irmãos, quando era um bebezinho, o pastor Vantuil já estava evangelizando, já era profético aquela região ali, e depois a Missão Aliança foi exatamente naquele lugar. E aí quando ele falou isso comigo no dia do velório ali, lembrando, né, de todo o legado que ele deixou, quando eu abracei a minha esposa, naquele momento do abraço eu derramei algumas lágrimas ali. Naquele momento eu ouvi muito forte a voz falando bem assim: Tiago, literalmente, você está em uma corrida, não pare, não pare, não pare. Falei, uau. E quando essa palavra veio, fez muito sentido. Assim como tem uma nuvem de testemunhos, como nós falamos aqui, que estão na arquibancada assistindo a nossa corrida, e se eles fossem falar uma coisa para nós, a única coisa que eles falariam é o quê? Não pare, não pare, nós fizemos a nossa parte, nós estamos aqui como heróis da fé. Agora esse cajado, esse bastão está na mão de vocês, não parem. Então, da mesma forma que o pastor Vantuil, direto e indiretamente, ele falou comigo: não pare. E no dia do velório eu ouvi aquela voz muito nítida: Tiago, não pare. E é exatamente 2 meses atrás, praticamente, nós tivemos um caso inesperado. Na verdade, para Deus nada é surpresa. A minha mãe, com 53 anos, totalmente bem de saúde, ela pegou o Covid, ela foi internada. E quando ela foi internada numa quinta-feira, ela ficou quinta, sexta, sábado e domingo internada. E ela lá internada, a gente se falando pelo Zap, fazendo chamada de vídeo, ela com as netinhas, eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã, a nossa diferença de idade é 6 anos, eu sou 6 anos mais velho que minha irmã. E minha mãe ali internada, lá no Hospital São Francisco, lá em Campo Grande. E a gente fazendo chamada de vídeo, ela: eu estou aqui, mas eu estou bem. Quando chegou numa segunda-feira, 6 horas, de 6 horas para 7 horas da noite, ela foi e falou bem assim: olha, eu vou precisar de ir para a UTI, porque o meu pulmão está 50% tomado. Eu estou bem, mas eles me deram a opção de receber cuidados mais de perto na UTI. Eu aceitei, eu quero ir para lá para eu melhorar mais rápido, está todo mundo junto. Amém. Ela fez uma chamada de vídeo lá, junto com todo mundo. E ela foi para a UTI, irmãos, na madrugada de segunda para terça, em menos de 24 horas. De segunda para terça, ela não urinou mais. Quando chegou na terça-feira de manhã, o quadro mudou completamente, o pulmão foi para 95% tomado por conta do Covid, e ela precisou de rapidamente ser entubada, teve que ter uma sonda, ela precisou de ser sedada, irmãos, em menos de 24 horas. O estado da minha mãe, que estava assim, passou por um estado de vida ou morte. Ela tinha 5% de vida no pulmão. Naquele momento, eu e minha irmã, a gente começou a tomar um baque. Nosso Deus, a gente falou com ela no domingo, fazendo chamada de vídeo, ela rindo para nós, e agora ela está lá sem poder falar com a gente, está na UTI. E de repente, irmão, tudo começou a virar. E aí nesse meio tempo, eu fiz o teste de Covid lá em casa. E aí, enquanto eu fiz o teste de Covid, a minha irmã, ela foi lá na UTI. Todos os dias de segunda a quarta, de segunda a terça, terça e quarta, ela foi para a UTI para pegar o boletim médico. E nesse meio tempo eu estava esperando vir o resultado do teste do Covid. Aí deu negativo para mim, eu não peguei. E aí nesse meio tempo minha irmã tinha feito o teste também, e ela tinha pegado o Covid nesse meio tempo. E aí eu falei assim: Thaís, então agora você fica em casa e eu vou buscar o boletim da minha mãe todos os dias. E aí, quarta, quinta e sexta, eu fui buscar o boletim, e eu acompanhando ali. Nesses dias a minha mãe não pôde conversar, que ela estava totalmente sedada, e eu só vendo a minha mãe ali na cama, com um monte de aparelho, e a minha prima, ela é enfermeira, ela estava acompanhando tudo diretamente, o caso da minha mãe, e a gente vendo, cada dia estava tendo uma melhora nas taxas, mas o pulmão continuava comprometido, e eu ficava 1 hora ali na UTI, olhando pelo vidro assim ela, e ao mesmo tempo ali eu orava, falava em línguas lá dentro, e proclamava, declarava. E quando foi na sexta-feira, foi a melhor notícia do quadro da minha mãe, que as outras taxas estavam melhorando. E a sexta-feira foi o dia que eu fui dormir mais tranquilo. E aí quando chegou no sábado de manhã, irmãos, foi o sábado, estava chegando o piso da igreja. Quando estava chegando o piso da igreja, era de 7h30 para 8 horas da manhã,
chegou um caminhão lá para bater o piso da igreja todinho. Eu estava lá feliz pela notícia boa da minha mãe, feliz por ter chegado o piso da igreja, já preparando para o culto da virada, aquela coisa toda. E de repente, quando eles começaram a bater o piso da igreja, eu recebo uma ligação: Tiago, vai para o hospital, que eles precisam de te informar, mas não falo o que é, né? Quando eu chego no hospital, irmãos, eu vou rapidamente. Quando eu fui receber o negócio na igreja, eu estava mais normal, né? Eu fui de bermuda mesmo. E aí eu fui em casa, rapidamente coloquei a calça, um tênis, e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, irmãos, aí eu fui com a minha prima, que é enfermeira, e aí veio a notícia: Tiago, de sexta para sábado, a sua mãe, ela teve um problema respiratório, e os médicos ficaram por mais de 20 minutos tentando reanimá-la, fizeram todas as manobras, ficaram praticamente meia hora tentando, e sua mãe não resistiu, ela veio a óbito. Irmão, na hora que o cara falou isso, falei, meu Deus, 53 anos, tão nova. Agora que ela estava tendo gostinho de ser vovó, em um único mês, irmão, mês de setembro, veio 3 netinhas para ela, a minha irmã e as nossas 2 filhas, e nós ficamos assim. Só que aí veio o outro lado de todas as coisas. A última vez que minha mãe ministrou na igreja foi uma palavra de oferta. Ela falou bem assim, isso foi num domingo. Ela falou bem assim, ela usou aquele texto de Salmos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? E ela, quando ela ministrou a oferta, irmão, ela falou bem assim: igreja, eu estou tão maravilhada, eu estou tão grata por tudo que o Senhor tem feito, pelos meus filhos, pela minha família, pelas netinhas. Ai, Jesus, muito obrigado. Ela olhou para o céu, irmãos, ela literalmente disse assim: ai, Jesus, muito obrigado. E ela falou algo que os irmãos da igreja me lembraram depois. Ela falou algo bem assim: Senhor, se hoje fosse meu último dia, eu iria feliz e completa em ver as promessas de Deus se cumprindo. Eu falei, uau. Aquilo ali já começou a trazer um consolo para o meu coração, em saber que ela, como mãe, exemplo de mulher, foi uma das fundadoras da igreja também. Ela viu os filhos casando, teve o privilégio de ser vovó por um tempo curto, mas ela pôde ver, presenciar tudo isso. Foi sempre muito presente, investindo nos filhos, na igreja. Uma serva de Deus temente. Irmãos, nós sabemos que, como diz, o Senhor a recolheu, ela está com o Senhor. Mas aí vem uma palavra para mim que faz muito sentido. Isso não faz, vai fazer 2 meses, dia 14 agora. O Senhor falou comigo bem assim: Tiago, lembra da corrida? Há uma nuvem de testemunhas, mas o seu avô e a sua mãe, eles sempre deixaram um legado. E o Senhor falou algo comigo que foi muito forte. O Senhor falou comigo bem assim: Tiago, o seu avô, ele morreu pela obra. Ele começou e terminou bem. Ele morreu pela obra, pelo propósito. A sua mãe começou e terminou bem. Ela morreu pela obra. E o Senhor falou comigo bem assim: Tiago, você acha que ministério é brincadeira? Você acha que a obra de Deus é brincadeira? O ministério, a obra, vale a sua vida. Comece bem e termine bem, passando o bastão para a próxima geração, porque foi isso que você também recebeu. Então você que está aqui, pastor, eu estou envolvido mais ou menos, pastor, eu estou mais envolvido junto com a família pastoral. Entenda uma coisa: ministério, obra de Deus, é o que vale a sua vida, e você está numa corrida. Há 2 meses antes da minha mãe falecer, o Senhor tinha falado comigo em oração, dentro da minha casa. É em casa que eu tiro meu tempo com Deus. O Senhor falou comigo bem assim, 8h50. O Senhor falou comigo bem assim: Tiago, na sua caminhada, no propósito que eu tenho com você, algumas pessoas vão ficar com você por um período, mas elas vão para outro lugar. O importante é elas estarem comigo. E vai ter pessoas que vão estar com você até o fim, vestindo a camisa, suando junto com você. Só que ao mesmo tempo que pessoas se vão, o importante é elas estarem comigo, eu também vou conectando outras pessoas junto com você, que vão sonhar os sonhos que eu tenho para você, para sua família e para o ministério. Não pare. Olha a palavra que Deus falou comigo 2 meses antes do Senhor levar minha mãe. E aí até aquele momento na minha mente de pastor, eu pensei o quê? Bom, essa palavra aí é aquela palavra que todo pastor imagina, né? O que acontece normal às vezes, né? Bom,
Talvez no ano vai ter alguém que vai ficar com a gente por um período, depois vai embora, vai seguir o rumo. O importante é estar com o Senhor, não é se desviar, né, ficar revoltado, mas é estar com o Senhor. Deus quer que eu não pare a minha corrida, Deus quer que eu continue, porque se eu continuar ao mesmo tempo que eu continuo, eu vou estar inspirando outras pessoas, eu vou estar ajudando outras pessoas. Ok, a princípio, naquele momento era isso que eu tinha pensado, na cabeça de pastor. Aí, na semana que minha mãe faleceu, o Senhor falou comigo bem assim: Tiago, você lembra daquilo que eu falei com você há 2 meses atrás? Que na sua caminhada, no seu propósito, tem pessoas que vão ficar com você por um período, mas o importante é se elas estiverem comigo. E nesse caminho você não pode parar a sua corrida. A sua mãe ficou com você por um período, ela está comigo, está nos meus braços, vamos colocar assim. E você não pare a sua corrida. Então Deus já estava sinalizando nas entrelinhas, só que eu não estava conseguindo captar que era relacionado à minha mãe. Depois Deus foi trazendo essa palavra, foi trazendo conforto para mim. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu quero trazer uma consciência para vocês. Servir ao Senhor não é brinquedo, não é brincadeira. Hoje eu estou bem, agora eu não estou bem. Pastor, não quero saber mais de nada, vou entregar. Não quero, irmão. Seja macho de verdade, seja mulher de verdade. Pega uma coisa e faça bem feito. Começou a fazer, começa e termina. E saiba que você está numa corrida, tem um bastão na sua mão. Pastor, agora eu não estou afim, agora eu não quero mais. Vira homem, cresce, pelo amor de Deus. Porque você entende, nessa geração há um bastão na sua mão. E eu quero hoje, irmãos, profetizar uma boa corrida para todos nós. Eu queria que você ficasse de pé, porque hoje nós temos a realidade dessa promessa. Nós temos a realidade dessa promessa. E eu quero aqui hoje, do jeito que você quiser, eu quero só te incentivar numa coisa. Se você tem ciência que você está nessa corrida, se talvez nesse meio caminho, e se você sabe que é um ano de conquista, a conquista só acontece se você não parar a corrida. Você só vai chegar na linha de chegada se você não parar. Ano da conquista está sinalizando aquilo que Deus tem para nós, tem para vocês. E como que nós vamos viver tudo isso? Se você não parar essa corrida. E você que hoje tem a consciência dessa corrida que você está inserido no universo espiritual, e sabendo tudo que está disponível para mim e para você, se hoje essa palavra de alguma forma falou com você, eu quero orar por você.